Boa noite, pessoal. Logo a Ângela tá entrando aí para participar com a gente. Lilian. Muitas pessoas ouviram falar, mas às vezes tem um pouco de mito, né? Em referente à hipnose, porque às vezes passam uma má impressão. Acredito que vocês já tenham visto aquela hipnose de palco. E é uma hipnose totalmente diferente, não tem nada a ver com a hipnose que se trabalha em clínicas. Deixa eu só chamar ela aqui, a Ângela que entrou. Olá, Ângela. Já estava preocupada já. Tá sem som, não tá saindo o som. O Guito tá aí, Reassis, Vanessa. Oi, tá aí. Tá falhando. Tá, melhorou? Melhorou. Agora sim. Tá me ouvindo, Ângela? Tô ouvindo bem. Tá me ouvindo também? Também, tá tudo bem. Boa noite. Boa E aí, noite. e aí, pessoal? Vamos, vamos lá. Uma boa noite para nós. Abaixa o seu. Essa noite bem um friozinho gostoso, para uma sopinha, para uma pipoquinha e um filminho depois da live. E hoje nós temos a participação da Ângela, que é uma querida amiga, né? Nós nos já conhecemos há muito tempo. Teve aí essa caminhada comigo para as terapias. Gabriela, bem-vinda, Gabi. E é isso, gente. Ângela, se apresente aí para o pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de poder vir participar dessa live. A Lucilene, que é minha amiga, minha parceira e minha terapeuta também, sempre está aí me socorrendo, né? Todas as vezes que eu preciso de um help, com o Theta Healing, com a barra de Axie, também com a constelação familiar. E é um grande prazer estar aqui nessa noite, podendo compartilhar um pouquinho desse conhecimento sobre essa terapia que tem ajudado tanta gente, tem tido tantos resultados positivos. E eu só tenho a agradecer a todos que estão aí, os amigos, família, pessoal que segue, né, no Instagram, nas redes sociais. E estou muito feliz mesmo por esse convite, por estar aqui nesse dia tão especial, que a gente possa levar para todo mundo um pouquinho de conhecimento e também um pouquinho de expansão de consciência, né? Porque toda vez que a gente aprende algo, a nossa mente também se expande, né? Começa a fazer novas conexões e isso é muito importante. É E aí, para verdade. quem não me conhece, né? Eu sou a Ângela de Assis, sou facilitadora em constelação familiar, assim como a nossa amiga Lucilene Campos. Sou practitioner em PNL, física quântica, visão sistêmica. Trabalho com coach consciencial sistêmico, que é um trabalho de coach voltado a crescimento espiritual, crescimento pessoal. E agora também trabalho, agora não, né? Já faz um tempo, trabalho com a hipnose transpessoal. E aí eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre essa técnica, né? A Lu falou que queria começar falando da experiência dela, como que foi a experiência dela com a hipnose, e aí depois eu já entro falando um pouquinho para vocês como que funciona a nossa mente, para que vocês consigam compreender como que age a hipnose transpessoal. É isso aí, gente. Para quem entrou aí depois, boa noite. Bem-vindo aí a essa live. Ela será referente à hipnose, né? A nossa convidada, a Ângela, vai estar aí explanando
um pouco os mitos, né, que giram em torno da hipnose, porque às vezes nos é passado de uma forma bem diferente, né? Aquela hipnose de palco, desculpa, aquela hipnose de palco é outra coisa. A hipnose que é trabalhada em clínica é realmente para tratamento. Então, é uma outra ferramenta que vem aí para nos auxiliar, para tirar bloqueios, nos auxiliar a ter essa expansão da consciência. E às vezes as pessoas acham que nós, terapeutas, somos assim umas pessoas extremamente evoluídas e não temos as nossas questões para ser resolvidas. E nós temos sim. E qual que é a diferença? Por nós sermos terapeutas, nós temos as ferramentas para poder modificar as nossas vibrações. Tem dias que amanhecemos tristes? Sim. Com ansiedade? Sim. Né? Então, assim, faz parte do nosso dia a dia, porque nós estamos nesse orbe aqui justamente para evoluir. E quando nós nos entregamos, nos possibilitamos a ter essas ferramentas para auxiliar o próximo, em primeiro lugar é para auxiliar a nós mesmos, né? Então, eu sempre, assim, que possível, né? Eu tenho alguma questãozinha que está me incomodando, eu faço uma terapia. Já passei por vários tipos de terapia, além de para ter um conhecimento de como que funciona, né? E também é uma forma de me auxiliar. Então, já passei pelas mãos da Ângela, né? Uma excelente profissional. Já trabalhei uma questão com a hipnose que me trouxe assim muito resultado, porque era uma questão assim de longe, lá longe, que eu achei que nunca ia ser resolvido na minha vida, mas assim, quando eu me dispus a mudar a minha vida e querer realmente essa mudança, ir para frente, abrir meus caminhos, é quando você procura uma terapia, quando você quer essa mudança, quando você está cansado de ser aquela mesma pessoa, quando aquilo lá ela te incomoda, né? É quando nos dispusemos a ir para uma terapia, o caminho se flui. Então, assim, as terapias, elas são ferramentas de contribuição. Nenhuma terapeuta cura ninguém. Só que ela contribui para a sua própria cura, porque a cura está dentro de você. Então, a hipnose, assim, me ajudou muito. Sou uma outra Lucilene, né? Por essa questão que eu tinha lá, que era de falar em público. Era algo, assim, que me deixava extremamente em pânico. A sensação que eu tinha era realmente, assim, de morte. Eu acho que eu posso comparar a isso, apesar que eu não sei qual que é a sensação de morrer. Mas era algo, assim, que me deixava extremamente angustiada, trêmula. Era assim, uma sensação horrível. E aquilo me incomodava demais. Então, foi uma ferramenta que eu fui atrás. E a Ângela pôde me ajudar, né, a alinhar isso na minha vida. Então, tem uma Lucilene de antes e uma Lucilene de agora. Então, eu sou muito grata, amiga, por essa ferramenta maravilhosa. E vamos lá, começar. Vai explicando aí como que funciona essa questão da hipnose. Apesar de eu conhecer, eu sei que tem muitas pessoas que não conhecem a hipnose e você veio aí para esclarecer, tirar mitos, né? Se alguém tiver alguma pergunta, vai colocando aí que no final, se tiver um tempinho, nós iremos responder, tá bom? Sim, é isso mesmo, Lu, faz todo sentido o que você disse, né? Nesse movimento de autotransformação que o nosso planeta está passando, automaticamente eles também estão impulsionando cada ser humano dentro das suas questões para que possa buscar uma ajuda. Então, o que eu percebo dos clientes que eu atendo é isso, que as coisas estão muito latentes para doer mesmo, lá na alma, para que só assim a pessoa vá buscar uma ajuda. Porque tem coisas que não dá para trabalhar sozinho. Nós, como terapeutas, como você mesmo disse, às vezes nós estamos sempre nesse trabalho de autoobservação, porque nós também precisamos crescer, precisamos aprender, até mesmo para a gente poder levar uma terapia de qualidade, ser uma terapeuta de qualidade, também trabalhar nossas questões, né? Tipo, mais ou menos assim, né? Faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Tem que ser, faço o que eu faço. Tudo aquilo que eu passo para os meus clientes, eu também te conheço, sei que você também é dessa forma, tudo aquilo que você passa para os seus clientes é porque teve resultado na sua vida. Então, você quer levar. Então, comigo, através, né, quando eu fiz a minha constelação familiar, aquilo fez um resultado tão positivo em mim, que eu fui estudar para poder levar isso para as pessoas. O coaching foi a mesma coisa. A hipnose, então, nem se fala, né?
Então, assim, para que a gente consiga entender como que a hipnose age na nossa vida, é preciso primeiro se conhecer. Como que nós funcionamos? Como que funciona a nossa mente? A nossa mente ela é bem complexa. Muitas vezes, algumas pessoas elas compreendem que a mente está dentro do cérebro, né? Que a mente é um cérebro. Só que o cérebro ele é só mesmo um mecanismo físico. De um modo fácil de compreender, é como se o cérebro fosse o computador, né? A máquina física, a placa-mãe, a memória, como se fosse a máquina do computador. E a nossa mente é como se fosse o Windows, né? O Windows tem diversas possibilidades, diversos programas. Então, a mente ela é bem complexa, se fosse mesmo o programa do computador. Então, a nossa mente ela tem diversas camadas, né? Diversas partes. Nós temos a parte consciente. A parte consciente é o quê? É a nossa parte da mente onde a gente faz o raciocínio. Nós analisamos, nós criticamos, julgamos. Ela está totalmente conectada com os nossos 5 sentidos, né? Aquilo que tem lógica para a gente, aquilo que a gente consegue ver, que a gente consegue sentir o cheiro, que a gente consegue, né, se alimentar. Então, a nossa mente física, nossa mente consciente, ela está totalmente relacionada também a essa parte, né, do nosso raciocínio lógico. E a mente consciente, ela está ligada também com relação a aquilo que você vai fazer, as decisões que você vai tomar, né? Então, a mente consciente, ela faz parte dessa parte, né? Ela faz parte, não, ela pertence a essa parte do cérebro, do raciocínio lógico. E a mente consciente, ela dorme no nosso sono. Quando a gente vai descansar, ela também descansa, né? E aí, depois da mente consciente, tem a mente subconsciente, que é o quê? Ela é uma mente intermediária entre o consciente e entre o inconsciente. A mente subconsciente, ela está relacionada às nossas memórias cultas. Então, por exemplo, se eu perguntar para a pessoa qual foi a primeira escola que você estudou, isso não vai vir de imediato. Então, ela vai fazer um esforço e ela vai buscar lá aquela memória, né? Aquela informação, então ela vai conseguir trazer essa informação. O número do seu telefone, ou o número de um documento, então ela consegue buscar. Então, na mente subconsciente, ela é uma camada entre o consciente e o inconsciente. Então, ela tem ali, está relacionada a essas memórias curtas. A nossa mente consciente e subconsciente, da parte total da mente, ela é 5%, né? 95% da nossa mente, ela está no inconsciente. O nosso inconsciente é onde está registrado todas as informações da nossa existência. Desde o momento que nós fomos criados pelo Divino Criador, como seres, nossa mente inconsciente, ela registra tudo aquilo que nós já vivemos, tudo aquilo que nós passamos, e coisas que você também não raciocinou. Então, por exemplo, se a pessoa ela estava dentro da barriga da mãe na gestação, ela está registrando todas essas informações que está acontecendo do lado de fora. E tudo isso vai ficando registrado no inconsciente. Então, por isso que ele é a maior parte do cérebro, 95%. É muita coisa. Então, lá fica registrado todas as informações, todas, da sua existência inteira, né? E o inconsciente também, ele é o responsável pelo nosso campo eletromagnético, né? Então, o nosso inconsciente ele é totalmente relacionado ao nosso campo eletromagnético. E nós temos também, além da mente consciente, do subconsciente e do inconsciente, nós temos também um inconsciente coletivo, que é o quê? O inconsciente coletivo é como se fosse um campo de energia que fica registrado, né? É quântico isso, não fica aqui, a gente não consegue ver, mas ele é um campo de energia que tem energia e informação. E ele está relacionado a um grupo de pessoas pensando a mesma coisa, no mesmo ideal. Então, para a gente conseguir entender, por exemplo, nessa época de política, né? Vamos falar um pouquinho desse campo, que é um campo onde algumas pessoas começam a dar atenção, a dar foco. Então, quando a minha mente se conecta com o inconsciente coletivo, eu começo a trazer para a minha vida, para o meu corpo, para o meu campo eletromagnético, as energias referente àquele inconsciente coletivo. Então, quando a gente começa a se focar muito nessa parte da política, a nossa política atual, ela é repleta do quê? De medo, de revolta, de ódio, né, de indignação. Então, tem muita energia pesada. Então, toda vez que eu me conecto com o inconsciente coletivo da política, eu recebo também no meu corpo físico, no meu corpo
energético essas energias. Tem o inconsciente coletivo, por exemplo, nós que somos terapeutas, nós estamos conectados com páginas do Instagram, redes sociais, estudos, músicas, que são conectados com essa frequência, né? Essa frequência do autoconhecimento, da expansão da consciência. E esse inconsciente coletivo é lindo, é maravilhoso, né? Quando eu digo para as pessoas que me seguem, que eu sempre estou falando de criar o seu próprio universo, a gente se conecta com esse inconsciente coletivo, né? Porque é o inconsciente coletivo da espiritualidade, que não tem nada a ver com a religião, que é esse inconsciente onde a gente, né, acessa essas informações. Então, inconsciente coletivo é um grupo, né, de pessoas, grupo de pensamentos de pessoas que estão relacionadas àquele certo tema, né? Político, religião. Então, esse é o inconsciente coletivo. Nós também temos a nossa mente superconsciente. O que é a mente superconsciente? É a nossa mente que está conectada com o todo, está conectada com a nossa espiritualidade, é a nossa mente que traz para a gente a intuição, é o nosso contato com o nosso eu superior. Então, essa mente superconsciente, ela consegue nos conectar com o nosso propósito de vida, é ela que nos impulsiona. Às vezes a gente toma um direcionamento na nossa vida que a gente não entende. Nossa, eu tomei esse caminho e deu tudo certo, né? Talvez se eu tivesse tomado um outro caminho, teria dado tudo errado. Então, nossa mente superconsciente, né? É a nossa mente espiritual ou a mente cósmica. Muitas pessoas chamam de mente cósmica. E nós temos também o inconsciente familiar, que é o que nós trabalhamos dentro da constelação familiar, que é o quê? É o inconsciente, que ele está relacionado com as famílias, né? Com o seu sistema familiar. Então, quando a pessoa tem um sistema familiar, existe um inconsciente familiar que fica registrado todas as informações de todas as gerações, desde a primeira, né, e até as que vão seguindo, né, dos descendentes. Então, são esses inconscientes, né, nossa mente está conectada, então é muito complexo, né, muita coisa. Então, onde que, no caso, a hipnose, ela vai agir? A hipnose, ela vai agir direto no seu inconsciente. Por isso que a gente tem um resultado tão profundo, né? Um resultado tão positivo com as terapias da hipnose. Porque, na realidade, quando a gente acessa o inconsciente, a gente consegue entender o real motivo. Porque, na realidade, você passou por essa situação. Às vezes a pessoa, o cliente, ele vem e me traz uma informação. Eu quero trabalhar autoestima, por exemplo. E, às vezes, quando ela, de repente, precisa se apresentar, ela precisa se relacionar com alguém, ela traz um desconforto muito forte para a vida dela. Só que, na realidade, quando a gente vai olhar isso na hipnose, na realidade não é isso, né? São outras coisas que potencializam. E aí hoje se apresenta dessa forma e a pessoa ela entende aquilo como uma baixa autoestima, né? Uhum. E aí seria essa explicação, né, dessas mentes, de como funciona, para que a gente consiga entender um pouquinho mais aí sobre esse trabalho, né? Esse trabalho de hipnose, que para mim é um trabalho de expansão de consciência. Ah, sim. Acho que todas essas ferramentas que tem, né, de terapia energética, né? Porque trata a energia, não tem como a gente não falar que está relacionada à energia, né? É justamente para isso, para a gente expandir a consciência. A gente tem que estar aberto justamente para isso, né? De querer mudanças, porque é cômodo nós continuarmos do jeito que está, porque quando você vai mexer em algo que te incomoda, vai te incomodar muito mais. Só que vai vir um alívio depois, né? Então, naquele momento, é algo que vai fazer um rebuliço na sua vida. Você está mexendo com algo que está lá quietinho. Mas lá na frente, quando você olhar assim, nossa, que alívio, tirei um peso, abri meu caminho, né? Então, a hipnose é bem isso. É isso que eu sinto, assim, que aconteceu na minha vida. Então, assim, Ângela, 95% é inconsciente. 5% é o consciente. 95%. Então, ou seja, olha um monte de coisa que nós guardamos no inconsciente e nem imaginamos. Eu, né, quando eu não tinha esse conhecimento, achava que era o contrário. 95% eu estou consciente. Então, quantas atitudes e emoções nós estamos agindo de algo que ficou gravado e às vezes muita coisa é da infância, não é, Ângela? Muitas questões relacionadas à infância e às vezes até quando a criança ainda está dentro do útero da mãe, né? Sim, exatamente. Eu fiz recentemente uma hipnose
onde a pessoa, ela começou a trazer emoções de quando ela tinha dias. Então, teve a concepção sexual, né? Ela teve lá a concepção, ela foi concebida, e, tipo, dias depois dessa concepção, ela começou a sentir situações que estavam acontecendo com a mãe, né? E essas situações que estavam relacionadas àquilo que ela veio trabalhar, né? Então, a gente conseguiu acessar essa informação. Então, na realidade, aquilo que ela trouxe de questão é como se fosse genérico, né? É superficial. Então, ela acredita que seja aquela emoção. Só que, na realidade, quando a gente vai seguindo, vai pedindo para o inconsciente trazer, então ele vai ali passo a passo, buscando, né, o direcionamento, e aí ele chega na causa, né? E a causa estava relacionada a uma situação de dias depois que ela foi concebida. Então, olha isso, né? Uma pessoa sozinha não tem mesmo, né? Não tem condições. Por mais que ela tente, que ela faça o maior esforço, o conhecimento que ela tenha, isso não tem condições dela poder trabalhar isso sozinha, porque na verdade ela nem sabe a causa, né? É verdade. Então, Ângela, a hipnose, então, ela vai trabalhar com o inconsciente, né? Vai procurar a raiz do problema dentro desse inconsciente. A hipnose e a regressão, ela é a mesma coisa ou tá junto, né? Como que é essa questão? Tá. Eu vou falar um pouquinho da hipnose para vocês, né? A hipnose, a palavra hipnose, ela vem do grego. Hipnos significa sono, né? E o osis vem do latim, que significa ação ou processo. Então, a hipnose, né, ela tem o quê? É um processo do sono, né? Um processo onde a pessoa, ela entra em estado de sono, para que a gente consiga ter o acesso ao inconsciente. E a hipnoterapia, então, é o uso da hipnose dentro do processo terapêutico. A hipnose transpessoal, ela é, no caso, a união da hipnose clínica com a PNL, que é a Programação Neurolinguística, a psicologia positiva e a psicologia transpessoal. Essa metodologia, ela foi desenvolvida por Alex Cruanes e Patrícia Guimarães, que são da hipnose clínica, que são meus mentores, meus professores. Eu tenho muita gratidão por eles, né, por esse conhecimento que eles passaram para a gente. Então, a hipnose, ela usa a regressão para que a gente possa fazer um escaneamento, né, uma varredura em todas as emoções que o cliente veio trabalhar. Só que não é a mesma coisa que a regressão. A regressão, ela também utiliza a hipnose, né, para poder chegar nesse estado, para poder chegar. Então, eu não sei falar muito bem como funciona o trabalho em si de regressão, mas eu sei que a regressão utiliza a hipnose e a hipnose também utiliza a regressão. Né? Então, como para o pessoal que está assistindo, para eles conseguirem compreender como que funciona então. Então, por exemplo, um cliente, ele vem trazer uma questão. Né? Então, por exemplo, eu sinto insegurança. Então, eu quero trabalhar em segurança, não tá legal, né? Eu sinto isso muito forte. Então, na realidade, algumas emoções, elas fazem parte do ser humano. Então, por exemplo, o medo. O medo, ele faz parte. O medo, ele é nosso amigo. A pessoa que ela é destemida, que ela não tem medo de nada, ela se coloca em várias situações de risco. Então, o medo, por exemplo, se você chega num local que aquilo pode te trazer algum problema, o medo ele vai acionar você e você vai entrar em estado de alerta. Então, o medo ele é necessário na nossa vida para que ele possa nos livrar de perigo. Né? Só que, às vezes, isso potencializa demais. Então, vem aquela insegurança, o medo de uma coisa que você não sabe o que é, e aí causa as reações físicas, né? Dor de estômago, tremedeira, sudorese. Então, a pessoa ela entra num estado muito forte. E aí a pessoa ela vem trabalhar aquilo na hipnose. Só que aí o que a gente começa a fazer? A gente começa a fazer uma avaliação. Como a gente já entrou em contato com o inconsciente ele vai começar a trazer todos os momentos que o cliente sentiu medo. Então, ele começa a acessar fases por fases, o cliente que vai se ver há 3 anos atrás, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, vai se ver na adolescência, vai se ver na infância, vai se ver quando ele era criança, quando ele era bebê, ele vai se ver dentro da barriga da mãe, onde todas as vezes que ele sentiu aquela sensação de insegurança e de medo. E com a hipnose, como a gente usa a regressão dentro da hipnose, para quem acredita em reencarnação, mas para quem também não acredita, hoje nós temos a epigenética.
A epigenética é a ciência que estuda a memória genética. Então, a ciência já descobriu que nós trazemos no nosso DNA e no nosso inconsciente memórias genéticas. Então, a constelação também trabalha isso. Então, muitas vezes, você vai conseguir ver alguma coisa que aconteceu lá em outra vida, que você, de repente, nem existia. Às vezes, uma memória de algum ancestral, você vai passar por situações que você vai estar em outro corpo, você vai ser de outro gênero e você vai estar sentindo aquela emoção. Então, nós fazemos o quê? Anotamos todas essas informações, passo a passo, de tudo aquilo que o cliente trouxe, que o inconsciente trouxe, né, que ele sentiu medo, que ele sentiu insegurança, e depois nós fazemos o quê? De trás para frente, a ressignificação. A ressignificação, ela é uma ferramenta da PNL, que é o quê? É pegar uma situação e dar um novo significado para aquela situação. Então, na realidade, a nossa mente inconsciente, ela é inocente, né? Ela não raciocina. O consciente, ele raciocina, mas a mente inconsciente não. O que você sugestionar para ela vai aceitar, né? Então, a mente, ela não sabe definir o que é real, o que é imaginário. Para ela, aquilo é uma realidade. Então, quando nós voltamos naquelas memórias que o cliente trouxe, de sofrimento, de que aconteceram coisas bem desafiadoras, traumáticas, nós vamos sugestionando a mente inconsciente de que aquela situação, ela não é mais aquela, que veio uma outra situação. Então, o cliente, ele se vê hoje acolhendo aquela memória, né, aquela situação daquele momento, e aí ela começa a sentir um bem-estar. Por quê? Porque a gente conseguiu editar, né, para que o pessoal consiga compreender melhor. É como se nós pegássemos um filme, né, várias partes de um filme, e nós voltássemos editando, né, aquilo que não está bem, aquilo que não foi bem. Então a gente faz uma edição, uma reedição, né? E conforme a gente faz essa reedição, o que acontece? Vai haver uma nova reprogramação mental. O inconsciente vai criar novas programações neurológicas que vai trazer para o cliente uma outra emoção, uma outra sensação, né? Então, isso acaba sendo, né, no caso, uma regressão, e a gente usa isso dentro da hipnose, que é o que faz com que a gente faça essa análise, né, de tudo aquilo que o cliente sentiu. Uhum. Ô, Ângela, então a hipnose ela vai trabalhar no inconsciente da pessoa. Mas a pessoa, ela fica inconsciente ou ela está ali percebendo tudo que está acontecendo? Então, a hipnose transpessoal, durante a sessão de hipnose, o cliente ele permanece completamente consciente, né? Ele vai interagindo, eu vou perguntando coisas para ele e ele vai trazendo para mim essas informações. Então, algumas pessoas ficam com medo da hipnose, né? Poxa, será que eu vou apagar? Será que eu vou dizer coisas que eu não queria dizer? E se eu não voltar do transe, né? Como que vai ser? Então, na realidade, isso não tem possibilidade, tá? Você fica totalmente consciente, tanto que se você abrir os olhos, você acaba com o processo. Se abrir o olho, você já volta de novo pro seu consciente. Mas você fica totalmente consciente. O que acontece? Através do relaxamento, o seu consciente ele vai deixar de ficar questionando, né? De ficar querendo colocar lógica nas coisas. Então, ele meio que fica quietinho ali, e o inconsciente, ele se sobressai. E ele começa a trazer as informações, né? Começa a trabalhar diretamente com o inconsciente. Uhum. Bom, então, só para o pessoal entender, é que eu já conheço, mas então a pessoa vai ficar ali deitada com os olhos fechados. Se em algum momento ela abrir os olhos, acaba esse transe, essa conexão com o inconsciente, com o tratamento, no caso. Isso, exatamente. Então, como que é feito o transe dentro da hipnose transpessoal? É diferentemente, né, daquele transe que nós vemos na TV, onde a pessoa ela paga, onde o que o hipnotista dizer para ela vai fazer, é diferente isso. Então, a hipnose transpessoal, na realidade, o transe ele inicia através de um relaxamento guiado, uma meditação guiada. Então, o cliente ele vai fechar os olhos, ele vai iniciar uma respiração tranquila e profunda. Tem pessoas que nunca nem fazem isso, né? As pessoas, elas estão tão na correria que ela não se permite, às vezes, relaxar, iniciar um processo respiratório, né? Então, esse processo respiratório tranquilo e profundo, ele vai levar o cliente a um estado de relaxamento. E aí eu vou guiando, pedindo para que ele vá relaxando cada parte do corpo separadamente. Então, ele vai relaxar os pés, o tornozelo. Então, ele vai
pondo um foco. Ele vai pôr um foco direcionado no corpo dele e, como a gente já está trabalhando com o inconsciente começa a trazer esse relaxamento, né? Então, nós conseguimos baixar, através dessa meditação guiada, as ondas cerebrais, quando nós estamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nossas ondas cerebrais, elas são de 30 a mais ou menos 30 a 17 ondas cerebrais por segundo. Quando nós iniciamos esse processo de relaxamento, através da meditação guiada, nós conseguimos, às vezes, alcançar até 4 ciclos por segundo. Então, a pessoa, ela relaxa mesmo, ela se volta totalmente para o interno, né? Então, na realidade, é um processo de relaxamento, então ali ele vai conduzindo, né, o consciente a se tranquilizar, para que o inconsciente comece a trazer as informações, né? Então, na realidade, não chega a ser um transe, né? Mas é um estado de relaxamento profundo. E aí a pessoa, ela fica totalmente consciente. Ângela, fizeram perguntas aqui, a questão de traumas. Se dá para tratar traumas, e uma pessoa citou medo de barata. Tem a possibilidade de se fazer esse tratamento para a questão de traumas no geral e pontos específicos, né? Que nem um trauma para medo de barata. Às vezes tem pessoas que têm medo de lagartixa, então são coisas que às vezes a pessoa tem e nem sabe por que tem, aí vai ver, às vezes é algo até da infância, né? Sim, a hipnose, ela trabalha todos os tipos de traumas, medos, fobias. Então, tem pessoas que têm medo de viajar de avião, tem pessoas que têm medo da água, tem pessoas que têm, né, o medo de falar em público, que foi o que a gente trabalhou no seu caso. Barata, né, lagartixa, tem pessoas que têm medo de cachorro. Medo de dirigir, o pessoal está falando aqui. De dirigir também, né? No geral. Sim, medo de dirigir. Então, na realidade, como que a hipnose vai agir? Ela vai trabalhar a emoção. Então, na realidade, o fio da meada, né? Então, por exemplo, a gente vai pegar o medo da barata. Então, ela vai buscar ali um dia em que ela se viu de frente para uma barata e ela vai trazer, depois que ela já estiver em transe, estiver relaxada, eu vou pedir para ela fechar os olhos e para ela se imaginar de frente para uma barata. E aí o corpo dela vai começar a trazer toda a emoção que ela sente quando ela tem medo quando ela se põe, que ela vê uma barata. E aí ali nós vamos pedir para o inconsciente dela trazer, seguindo por aquelas emoções, a razão, a causa, onde tudo começou. E aí começa a vir coisas que não tem nada a ver, na realidade, com a barata, né? Vem outras situações de pânico, de medo, coisas que aconteceram lá, às vezes na infância, e às vezes também ela acessa uma memória genética, de um antepassado, às vezes que passou uma situação, né, lá atrás, uma coisa bem traumática, então isso vem no hoje. Então, na realidade, a hipnose, ela consegue trabalhar depressão, síndrome do pânico, toque, e a hipnose também, ela ajuda nas doenças físicas. Então, não que a hipnose, ela vai trabalhar, por exemplo, a hipnose ela é muito eficaz como complemento no tratamento do câncer. Ela vai curar o câncer? Não. A hipnose, ela vai ajudar o paciente, né, a trabalhar as emoções que estão relacionadas àquela doença. Então, a pessoa ela tem medo da morte, né? Quando ela faz a quimioterapia, ela sabe que ela fica mal. Então, toda vez que ela precisa fazer a quimioterapia, ela já começa a sofrer com antecedência, porque ela já sabe que aquilo vai trazer para ela mal-estar, vômito, vai trazer diversas reações, então isso ela já começa a se entrar em pânico antes do tratamento, né? Então, a gente consegue fazer o quê? Trabalhar as emoções negativas que aquela doença física traz para ela. Então, é um complemento, né? Ela é um complemento que vai ajudar. Nas doenças psicológicas mais graves, por exemplo, a síndrome do pânico, né? A gente vai trabalhar a síndrome do pânico juntamente com o psiquiatra. Né? Então, a pessoa ela tem lá, ela já faz tratamento, ela toma medicação. Então, a hipnose ela vai entrar como um complemento para que ela consiga também se equilibrar. Então, quando vier aquela sensação do pânico, ela vai ter ferramentas para trabalhar. Porque, assim, as pessoas, elas pensam que a hipnose, ela vai trabalhar só aquilo que é negativo, né? Só que não, porque você, dentro desses 95% do seu inconsciente, tem muita coisa boa, tem muita sensação de amor, tem muita alegria, tem muita segurança.
Então, a hipnose transpessoal, quando fala do transpessoal, é uma coisa que vai além, né? Ela transcende. Então, a gente vai conectar o cliente, né, a essas emoções também. Então, a gente usa uma ferramenta da PNL, que é a ancoragem. Então, a gente consegue fazer com o cliente, junto com as sessões da hipnose, uma ancoragem de emoções positivas. Então, o cliente vai estar lá em transe, relaxado. Eu vou pedir para o inconsciente dele trazer o momento em que ele se sentiu muito amado. Então, o cliente ele vai buscar e vai trazer. E ele vai começar a reviver, por exemplo, quando ele tinha 5 aninhos e ele recebeu uma festa de aniversário. E aí ele começa a sentir aquela alegria, aquela felicidade de estar com a família, todo mundo abraçando, beijando. E aí a gente pede para o cliente para ele fechar a mão com muita força. E aí ele vai trazendo aquela emoção. Quanto mais ele fecha a mão, mais aquela emoção vai ficando forte. E ele começa a trazer aquela emoção. E a gente ancora na mão dele várias situações positivas. E toda vez que ele tiver, de repente, numa situação, e ele fechar a mão dele com muita força, nós vamos acionar um gatilho mental para que aquelas emoções voltem. Então, se de repente, por exemplo, o cliente que ele tem a síndrome do pânico, então, às vezes, ele vai passar por uma situação que ele já consegue perceber que aquele pânico vai vir. E aquele pânico ele pode vir em qualquer momento. Às vezes ele está dirigindo, às vezes ele está de férias, tranquilo, e já vem aquela situação de pânico. Então, ele vai ter essa ferramenta. Então, a hipnose também vai trazer para ele ferramentas que ele possa utilizar no dia a dia quando ele estiver passando por uma situação desafiadora, né? E aí também tem também, acho que a parte que as pessoas mais gostam na hipnose transpessoal é o eu do futuro, né? Então, o nosso inconsciente, ele consegue acessar não só o que está no passado, mas ele também consegue acessar o que está no futuro, o que está no futuro. Então, o nosso futuro, ele já, segundo a física quântica, que já comprova isso, já existe infinitas possibilidades acontecendo lá na frente. Só que tem aquela possibilidade que está de acordo com o meu propósito, que é de acordo com aquilo que eu nasci para viver. Então, depois que a gente trabalha todas as questões negativas do cliente, cada sessão de hipnose a gente consegue projetar ele para o futuro. O que é legal do eu do futuro? Além de ele se ver confiante, se ver feliz, se ver numa situação, o eu do futuro também traz para ele um direcionamento, né? Então, às vezes a pessoa ela não sabe o que ela quer fazer. Qual que é o seu objetivo do futuro, né? O que se projeta? Como que você se vê daqui a 3 anos? Uma profissão, né? O que você faz hoje você ama? Eu não gosto muito, eu faço porque eu preciso fazer, tá? Então a gente consegue projetar ele para o futuro e às vezes ele consegue se conectar com uma profissão que ele nem imaginava. E aí ele se vê nessa profissão, ele se vê trabalhando, ele se sente seguro, se sente conectado, porque fazer aquilo que a gente ama, aquilo que está conectado com o nosso propósito, não tem preço, né, Lu? A gente está vivendo essa realidade hoje, e a melhor coisa da vida que tem é quando você se conecta com o seu propósito de vida. E você começa a trabalhar com aquilo que você ama, aquilo que vai levar para o outro o valor, né? Que vai agregar um valor na vida dele, né? E isso é conectar com o propósito. Então, dentro da hipnose transpessoal, a gente trabalha essas questões também. Uhum. Então, Ângela, até a Ângela, né? A Ângela Cursino comentou, né? Que às vezes tem Beijo, Ângela! alguns sentimentos que eles não têm um sentido, né? Então, por exemplo, um medo de inseto. Por que a pessoa tem esse medo de inseto? Então, assim, o que eu consegui compreender que esse medo do inseto também pode reverberar para outros medos, né? Então, por exemplo, a pessoa pode ter um medo do inseto, mas pode também ter um medo de dirigir, pode ter um medo de falar em público. Então, na verdade, ele acaba se ampliando, seria isso? Um sentimento específico, ele acaba se ampliando para outras situações? Pode ser, né? Cada pessoa cada cliente é um cliente, né? Às vezes o cliente vem trabalhar a mesma questão, mas às vezes aquilo lá, quando a gente começa a buscar a causa, ele vai dando uma causa que é totalmente diferente daquele outro cliente, né? Então, na realidade, a insegurança, de uma forma geral, o que eu tenho percebido assim? Como a gente falou no começo, né? O nosso planeta está empurrando a gente para a gente poder tirar tudo que está embaixo do tapete e trabalhar. Porque se o planeta está se renovando energeticamente, nós também precisamos renovar para que a gente fique coerente, né? Nossa energia fique coerente com um planeta melhor, um planeta mais cheio de amor, né? Mais repleto de boas energias. Então, o que eu percebo assim?
É meu modo de entender, analisando todos os atendimentos que eu faço. Quando essas emoções ela vêm, é como se, por exemplo, é como se eu passasse por uma situação hoje e aquilo fica tão forte, só que na realidade aquilo não justifica aquela emoção que eu estou passando, ela não justifica aquele estado que acaba acarretando em mim aquela emoção, né? Aquele pânico, aquela sensação que nem você falou, uma sensação de morte. Às vezes é uma sensação de que você vai morrer, né? E aquilo incomoda muito, é desafiador você viver por isso, né? Ver uma situação dessa. Então, o que eu percebo? Às vezes a pessoa ela passa por uma situação hoje, e essa situação é como se ela fosse um gatilho e ela abre um arquivo gigante de toda a existência dela. Então, é como se todas as vezes que ela teve insegurança e medo, é como se ele viesse lá de trás e juntasse tudo no hoje. E aquilo fica muito forte, né? E aí, quando fica muito forte, a pessoa ela vai buscar uma ajuda. Então, ela vai buscar uma ajuda e a partir do momento que ela busca ajuda, já inicia esse processo de transformação. Porque, na realidade, ela sempre é aquilo que você também, às vezes, posta, né? O cliente, ele se conecta com o terapeuta certo, né? Que tem aquela ferramenta ideal para ele. Então, as pessoas, ela vêm buscar e, assim, pessoal, vocês que estão assistindo, né? Meus clientes que também devem estar assistindo também, os da Lu também. A nossa forma de trabalho é bem parecida, né? Então, na realidade, nosso atendimento não fica só no atendimento em si, né? Então, a pessoa que vem fazer a constelação familiar com a gente, que vem fazer o Theta Healing, a barra de Axis, a hipnose, não fica só naquele atendimento, a gente se conecta com os nossos clientes. E dali vira uma amizade, às vezes você está em contato com as pessoas, você está se preocupando com o que está acontecendo, se a pessoa está bem, passa às vezes 3, 4 meses, você vai lá e pergunta, e aí, como que você está? Como que estão as coisas, né? E é uma forma de se conectar. Então, o que eu percebo é isso, porque nós estamos a serviço do universo. Nós estamos a serviço do Criador, para que a gente possa ajudar nesse processo de transformação, né? Então, o que eu percebo é isso. Então, quando isso vem com muita dor, é para você olhar, né? Para você olhar. Então, tem uma ferramenta da hipnose que chama Conversando com o Sintoma, que é o quê? Em transe, o cliente, eu vou colocar o cliente, vou pedir para o inconsciente dele ficar de frente para o sintoma. E o sintoma ele vai se apresentar de alguma forma. Às vezes é uma imagem de uma pessoa, às vezes é uma luz. O sintoma, ele conversa com a pessoa. E é muito especial, porque, na realidade, às vezes aquele sintoma, ele está querendo trazer uma mensagem para a pessoa que ela não está vendo. E aí, o que acontece? Quando a pessoa começa a buscar não que eu sou contra as medicações, tá, gente? A medicação, ela é necessária, mas tem muitas coisas que a gente pode começar primeiro a fazer uma análise para ver se realmente a gente não consegue, de uma outra forma, buscar alguma coisa alternativa. Então, a medicação em si, ela mascara, ela vai trabalhar o sintoma, mas ela não vai trabalhar a causa. A hipnose não, a hipnose ela já vai na causa, né? As terapias, elas vão na causa. Então, acaba trazendo para o cliente um resultado mais positivo, né? Tem uma pesquisa americana de um psiquiatra que ele fez várias análises de diversas terapias. A hipnose, ela tem uma resposta de 96% em 6 semanas. Coisas que pessoas às vezes ficaram 5, 6, 10 anos trabalhando em outros tipos de metodologias, né, que também são necessárias, só que tem coisas que precisam de ação. É muito forte, a pessoa ela faz uma hipnose até para que as outras terapias tenham um complemento, né? Que nem a constelação familiar. Trabalha o inconsciente familiar. Trabalha a constelação familiar e aquilo fica mais fácil para que uma outra terapia que age mais superficialmente, ela venha a ter um resultado. Então, na realidade, a gente vai fazer uma terapia com uma hipnose, vai ficar curada, nunca mais você vai ter nada? Não, porque você é um ser infinito, né? Então, você trabalhou essa insegurança, depois vem uma outra emoção. Você vai se auto-observando, né? Para que você possa começar esse processo mesmo, né? De autotransformação. Então, a gente tem que ter gratidão, até pelos desafios, né? Até pelas emoções negativas, porque é elas que vão empurrando a gente para frente, né? Se a gente não tivesse nada disso, como que a gente estaria, né? Falando por nós, né, amiga? Que começamos um processo de autotransformação, de autoconhecimento, para que a gente hoje conseguisse também levar isso para as pessoas, né? Então, ainda bem que aquela dor veio para a gente. Eu sou muito agradecida por todos os desafios que eu passei lá atrás, desde a minha infância até a minha vida adulta, né? Porque foram através desses desafios que eu comecei a buscar ajuda, né? E me trabalhei, estou nesse processo, acho
que até o final da minha existência a gente vai estar sempre em transformação, então é sempre importante isso, que a gente consiga olhar para esses sintomas, analisar, e quando tiver difícil, buscar um terapeuta, né? Buscar uma terapia, que são diversas terapias, uma mais especial que a outra, que possa, né, trazer para o cliente esse alívio. A gente só tem aí mais 10 minutinhos, então dá para fazer umas Já. perguntinhas. Passou bem rápido. Tá. Ângela, quanto tempo tem a duração de uma hipnose? Tá. Uma sessão, ela leva hipnose. Uma sessão, tá. Uma sessão, ela leva em média de 1h30 a 2 horas, e algumas pessoas um pouquinho mais, dependendo do que vem, né? Dependendo do que o inconsciente trouxer de questões, de memórias. Então, ela leva de 1h30 até 2h30 no máximo. E quantas sessões é necessária para poder tratar uma questão, algum trauma? Tá. Na realidade, assim, a gente orienta o cliente, se possível, ele fazer um processo de hipnose, né? Qual que é o processo de hipnose? A primeira sessão vai ser feita essa anamnese, essa conversa, para poder compreender o que está acontecendo com o cliente. E ali nós vamos trabalhar na primeira sessão essas âncoras positivas, né? Vamos conectar ele com energias positivas, memórias positivas, e já começar, a partir da primeira sessão, ele já começa a se ver no futuro. A gente faz a projeção para que ele se veja no futuro. E aí, a partir da segunda sessão, nós começamos a trabalhar as questões. Então, ele vai entrar no processo de autoobservação. Então, às vezes ele já vem com a questão, Ângela, eu quero tratar isso. Então, a gente vai trabalhar aquela questão que é muito forte nele. Trabalhou aquela questão, ele vai se observando, eu ainda tenho isso, eu ainda tenho aquilo, e a gente vai trabalhando. O meu processo, geralmente, ele leva de 5 a 8 semanas, né, para que a gente faça um trabalho bem completo mesmo, né, e faça diversas outras ferramentas. Isso, e a última ferramenta, a minha forma de trabalhar, a gente faz o renascimento. O renascimento é o quê? O cliente, ele vai passar por todos os meses da gestação, para que a gente faça uma análise da gestação dele, para ver se teve algum problema. Às vezes a mãe sentiu insegurança, a mãe sentiu medo, a mãe brigou com o pai. Então, coisas que aconteceram na gestação que influenciam também na vida adulta. E aí, a gente encerra com essa gestação, né? Mas, se a pessoa não puder fazer, porque é um investimento, né? Toda terapia é um investimento, por isso que a gente até coloca, né? Qual que é o valor do investimento? Porque é um investimento em você. Você está investindo em você. Então, pode ser feita uma sessão, né, para trabalhar aquela questão que está mais emergente. Bom, fazer a última pergunta, porque voou realmente o tempo. Tem a possibilidade de fazer a hipnose online ou só pessoalmente? Sim, a hipnose online, eu tenho feito trabalho de hipnose através do Hangout. A pessoa ela pode tanto fazer pelo celular ou pelo notebook, então dá para ela fazer hipnose tranquilamente. A única coisa é que ela precisa ter uma conexão de internet um pouquinho boa, né, para que não aconteça nenhum problema. Ou se não, a gente pode fazer por telefone. Então tá ótimo. Bom, gente, infelizmente, né, antes que caia, vamos fazer os nossos agradecimentos. A Gabi tá aí falando que foi comprovado realmente, Gabi. Tô aqui, né, falando aí com um monte de gente, apesar de não estar vendo, mas antes eu não conseguia nem me olhar para uma câmera. Realmente era algo que me travava completamente. Mas, através dessa terapia aí maravilhosa que foi a hipnose, me trouxe, assim, uma mudança profunda na minha vida. E é isso. E quando você desbloqueia um único trauma, né? É um trauma. Você vai vendo que as outras coisas também vão desbloqueando. Então, eu queria agradecer imensamente, Ângela, pela sua participação, vim esclarecer aí tudo, né, sobre a hipnose, porque, como eu comentei no início, tem muitos mitos, né? Porque a própria mídia acaba passando esses mitos, essas crenças sobre a hipnose, sendo que é uma ferramenta, assim, maravilhosa para tratar traumas, qualquer problema, sentimentos, né? Qualquer coisa que incomode a gente. Então, eu queria agradecer. Foi entrando o pessoal aí depois, a Paty do Urbano, o Ivan, o Ricardo Cardeal, algumas pessoas que conheço, o Alisson, e muita gente aí da Ângela também. E, assim, de coração mesmo, agradeço por vocês estarem aqui.
a Ângela por ter se disponibilizado para trazer essa ferramenta aí Imagina, para a gente. Foi um prazer, né? Eu me coloco à disposição, né? O Espaço Reaproximar, sigam a gente no Instagram. Pessoal também do meu Instagram, siga Lucilene Campos, terapeuta. Vocês também vão ter muito aprendizado, muito conhecimento das ferramentas que ela trabalha. E nós ficamos à disposição, né, no privado, para vocês encaminharem para a gente dúvidas. E eu me coloco à inteira disposição de vocês. Gratidão de coração pela presença de vocês, por essa uma hora que vocês se permitiram aprender. Eu quero indicar um livro para vocês, que é O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. Tá? Vocês vão conhecer muita coisa e lá tem muita ferramenta para que vocês possam, vocês mesmos, trabalhar o inconsciente de vocês para trazer saúde, paz, harmonia e tudo aquilo que vocês precisam para que vocês consigam transcender, que vocês consigam se autoconhecer e consigam se libertar. Tá bom? Gratidão, gente. Um abraço. Gratidão, Lu, de coração. Eu agradeço. Bom, para quem entrou depois, né, nós duas somos terapeutas. Eu trabalho com constelação familiar, Theta Healing e barras de Axis. E a Ângela trabalha com a hipnose, com PNL, com constelação familiar também. Então, como ela falou, nos sigam aí no nosso canal, né? Lucilene Campos, terapeuta. E a Ângela é Espaço Reaproximar, né, Ângela? Que tá o seu? Isso, Espaço Reaproximar e tem o Ângela de Assis também, que é o meu perfil pessoal. Isso. Então tá, joia, gente. Desejo uma ótima noite para vocês, aí com esse friozinho gostoso. Aproveitem agora para assistir um filminho, comer uma pipoquinha ou tomar uma sopinha, né? Que é bem gostoso nesse frio. E aguardem aí que teremos próximas lives, tá? Obrigada, gente. Gratidão. Um abraço, gratidão. Tchau, Ângela. Tchau, Lu.